A evolução das espécies é um processo contínuo de mudança e adaptação ao longo de um determinado tempo, no qual as características hereditárias de uma determinada população de organismos vai se modificando de geração em geração. A teoria da evolução, proposta principalmente por Charles Darwin, conhecida como darwinismo, é amplamente aceita e baseia-se em alguns princípios. São eles: ancestralidade comum, ou seja, todas as espécies compartilham de um ancestral comum; seleção natural, onde os indivíduos com características favoráveis àquele determinado ambiente em que vivem têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características para as suas gerações futuras. Isso garante a proliferação desta espécie. Variação genética. As espécies e populações apresentam variação genética devido a mutações que ocorrem de forma aleatória e a recombinação gênica durante a reprodução sexual, ou seja, durante a reprodução que envolve os gametas. Essa variação é a matéria-prima para a seleção natural agir. Tempo geológico. A evolução ocorre em uma escala de tempo geológico, abrangendo milhões de anos. Mudanças significativas geralmente ocorrem ao longo de determinados períodos muito extensos. A teoria da evolução explica a diversidade de espécies que hoje observamos, bem como as semelhanças entre estas espécies. Ela também fornece uma base de conhecimento para compreendermos a adaptação dos organismos ao seu ambiente e a formação de novas espécies ao longo de determinado tempo. É importante ressaltar que a teoria da evolução está apoiada por uma ampla gama de evidências científicas, incluindo registros fósseis, estudos anatômicos comparados, genética e observações de processos evolutivos em ação, como a seleção natural, que é o exemplo. A compreensão da evolução das espécies é de suma importância para a biologia e tem implicações importantíssimas em áreas como a medicina, a agricultura e a própria conservação da biodiversidade. A teoria da evolução por seleção natural é um processo composto e proposto por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, que explicam como as espécies evoluem e se adaptam ao longo de determinado tempo. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais para a evolução e afirma que as características vantajosas de uma determinada população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência destas espécies. A seleção natural ocorre pela necessidade de sobrevivência e a adaptação das espécies ao ambiente, promovendo variação nas características de uma determinada população. Esses exemplos são o tamanho, o peso, a coloração e outras características vantajosas que são mantidas e repassadas aos seus descendentes. Enquanto as desfavoráveis são descartadas, são eliminadas. A seleção natural pode atuar de 3 formas distintas: estabilizadora, direcional e disruptiva. O lamarckismo é uma teoria evolutiva proposta pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck, lá no início do século XIX. Esta teoria propõe que as formas de vida evoluem por meio de mudanças na estrutura e função de órgãos, que são adquiridas ao longo da vida do organismo, em resposta às pressões ambientais e transmitidas aos seus descendentes. Essa teoria é baseada em 2 princípios básicos. O primeiro deles,
a lei do uso e do desuso, e o segundo, a lei da herança das características adquiridas. A do uso e do desuso afirma que os órgãos que são mais usados se tornam mais desenvolvidos, enquanto aqueles que não são tão utilizados acabam se atrofiando e desaparecendo. A lei da herança das características adquiridas afirma que as características adquiridas durante a vida de um determinado organismo são transmitidas aos seus descendentes. Embora a teoria de Lamarck tenha sido importante para o desenvolvimento da biologia evolutiva, ela foi desacreditada por ser considerada de forma errônea. A teoria não levava em consideração a genética e nem a seleção natural, que são processos fundamentais para a compreensão da evolução das espécies. A seleção natural, proposta por Charles Darwin, é o mecanismo fundamental da evolução que afirma que as características vantajosas de uma determinada população para um determinado ambiente são selecionadas e acabam contribuindo para a adaptação e a sobrevivência dessas espécies. Embora o lamarquismo não seja mais aceito como uma teoria válida para explicar a evolução das espécies, ele foi importante para o desenvolvimento da biologia evolutiva atual e para a compreensão de como o meio ambiente pode ou não influenciar os organismos vivos. O darwinismo é uma teoria científica que postula que a evolução das espécies acaba ocorrendo por meio da seleção natural. Então, darwinismo, seleção natural. Lamarquismo, lei do uso e do desuso, ou transmissão das características hereditárias. A teoria foi proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace no século XIX e é baseada em alguns princípios chaves, como ancestralidade comum, seleção natural, variação genética e até o tempo geológico. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução e afirma que as características vantajosas de uma determinada população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência destes mesmos. A teoria da evolução é apoiada por uma ampla gama de evidências científicas, incluindo registros fósseis, estudos de anatomia, principalmente da anatomia comparada, da genética e observações de processos evolutivos, como a seleção natural. Embora o termo darwinismo seja frequente e utilizado para se referir à teoria da evolução, é importante notar que a teoria da evolução não se limita apenas às ideias postuladas por Darwin. O darwinismo social, que é a aplicação da seleção natural à sociedade humana, é uma ideia que surgiu no século XIX e que não é mais aceita como uma teoria válida. O neodarwinismo. Esta é uma nova teoria evolutiva que combina a teoria da seleção natural de Charles Darwin e de Wallace com a genética mendeliana e a teoria da mutação de Hugo de Vries. Essa síntese foi proposta no início do século XX e é considerada a versão moderna da teoria evolutiva de Darwin. O neodarwinismo é amplamente aceito pela comunidade científica como a melhor explicação para a biodiversidade da vida na Terra. A teoria da evolução por seleção natural é um processo proposto por Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, que acaba explicando de como as espécies evoluem e acabam se adaptando ao longo do tempo. A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais da evolução e afirma que as características vantajosas acabam ficando e permanecendo, enquanto que aquelas que não são tão vantajosas são descartadas. A teoria da evolução é apoiada por uma ampla gama de evidências científicas.